que é uma imagem? Uma imagem, grosseiramente, a gente pode definir como sendo uma matriz de pixel. Eu posso olhar a cor desses pixels ou o padrão de distribuição dessas cores numa vizinhança. Esse é o conceito de textura. Então, a fenologia, ela é o estudo de eventos biológicos repetitivos. No dia a dia das pessoas, elas fazem fenologia todo dia. Todo ano as pessoas falam, tá na época do ipê amarelo, tá na época do ipê roxo. Só que essa floração do ipê, ela tem uma relação com o clima. Então, a fenologia, ela estuda justamente isso. Quando as plantas florescem, frutificam, produzem folhas novas ou perdem folhas, e a relação disso com o clima, porque você precisa saber do ciclo de vida e por que eles ocorrem para poder plantar, por exemplo. Uma imagem colorida, ela é composta por 3 matrizes de pixels, né? Então, a matriz é um conjunto de números associados a linhas e colunas. Então, do ponto de vista prático, processar a imagem é processar um conjunto de números que estão armazenados de uma maneira peculiar, mas que na prática não é muito diferente de fazer contas de cálculos contábeis ou coisa do gênero. O que acontece se a flor muda, a época que ela aparece, mas a abelha não muda de época a época que ela vem? Então será que vai ser polinizado? Será que vai formar fruto? Então começa a ter uma série de consequências. Então a fenologia passou a ser usada como um instrumento muito importante para detectar e monitorar a mudança climática. Então nós instalamos uma câmera aqui em particular, no caso desse estudo, num cerrado lá em Tirapina. Essa câmera foi instalada a 18 metros de altura. A gente obtém imagens diariamente, são 5 imagens por hora, entre 6 da manhã e 6 da tarde. Esse projeto, no momento, a gente estuda mudança foliar, né? Então, o período que as plantas produzem folha e perdem folha. A gente é que faz o trabalho de campo aqui. Então, o que a gente fez? A gente foi para o campo, pegou as imagens, a gente chegou na imagem, viu algumas copas, demarcou essas copas, tá? E aí gerou essas máscaras de cada uma dessas copas de árvores que eram regiões de interesse. E depois a gente voltou para o campo, a nossa equipe voltou para o campo e identificou cada uma das espécies dessas copas de árvores. Uma pessoa na torre, outra pessoa no chão e tal, e chegou a falar, não, essa copa que a gente fez na região de interesse é essa espécie, essa outra copa é essa espécie, essa outra copa é essa espécie. O piqui que a máquina achou era piqui de verdade. É possível identificar indivíduos de um mesmo grupo funcional usando as imagens digitais? Então, esse problema é bem desafiador, quer dizer, já em computação já existe um desafio de pesquisa. Existem algoritmos que analisam cor, a textura, que é o arranjo espacial de um conjunto de pixels, a forma de objetos, então há vários descritores de forma. Então, nesse caso, a gente está interessado na cor de um determinado pixel, na cor de uma região de pixels. A gente tem um aplicativo, né, um desktop que foi desenvolvido pelo pessoal da computação lá da Unicamp, onde a gente extrai os canais RGB e a gente exporta para planilhas de Excel. As nossas análises fenológicas a gente faz através daqui. Então, por exemplo, a gente tem a imagem e a gente quer trabalhar com uma determinada espécie. Aí a gente vai lá, seleciona ela e cria uma máscara para ela. Por exemplo, aqui a gente tem uma espécie que a gente sabe que é Aspidosperma tomentoso e a gente selecionou ela na imagem e a gente faz a mesma coisa, extrai os dados, mas somente dessa parte, somente dessa espécie. Ela fica praticamente branca na imagem, porque o broto dela é bem esbranquiçado, as folhas novas. É bem fácil de identificar a Aspidosperma na imagem. Bem fácil. Quer dizer, existe o problema da representação, qual cor, qual textura, qual hora do dia e assim por diante, e o problema do aprendizado.
Então, como vocês podem observar, né, vermelho identifica uma classe que não é de interesse, verde que é classe de interesse. A depender da hora do dia, eu tenho um classificador que vai oferecer um resultado diferente. E no segundo momento, a gente tem uma segunda etapa de aprendizado que combina classificadores. Então, a gente já está num nível de combinar classificadores, combinar a opinião de vários algoritmos. É um avanço muito grande. E isso também facilita o nosso trabalho no campo, porque se eu quero ter mais indivíduos da mesma espécie e fazer a fenologia, eu posso, em vez de ir no campo e identificar tudo e aí marcar a copa daquelas espécies que eu quero, eu posso usar o machine learning para achar mais rapidamente aqueles que são os prováveis indivíduos daquela mesma espécie. A parte interpretativa desse trabalho vai continuar a mesma, né? Você vai ter que conhecer os padrões para poder entender, mas você vai poder analisar esses dados em termos de uma mudança para toda uma vegetação, por exemplo, ao longo de uma área. Então, o volume de informação que a gente tem para ser tratado é imenso. Então, aí necessita mesmo gente da área de tecnologia de informação, da área de computação, para poder trabalhar com toda essa informação e aí tirar o dado da fenologia. A gente precisa entender também as limitações de quais as perguntas científicas que o uso da imagem permite a gente responder e quais são as perguntas que a gente não vai conseguir responder usando a imagem e que eventualmente elas só poderão ser respondidas com os dados de campo. Então, na verdade, esse trabalho de fenologia de solo é um trabalho que a gente pode chamar de artesanal, né? Então, por isso que ele é complicado de ser aplicado, por exemplo, em muitas áreas ao mesmo tempo. Por quê? Porque você teria que ter muitas pessoas indo ao campo, mais ou menos na mesma época, e fazendo essas observações em muitos indivíduos. Como funciona hoje? O biólogo vai a campo com um lápis e um papel e sai procurando 2.000 indivíduos, geralmente é um grupo de 2, 3 biólogos. Então, o que a gente propôs aqui é que fossem desenvolvidas diferentes interfaces para um aplicativo smartphone a ser utilizado no campo para que o dado obtido já nasça digital. É um trabalho complexo, então é isso que a gente faz nesse projeto agora da FAPESP Microsoft. Nós estamos desenvolvendo várias ferramentas, né? A segunda etapa do projeto, que vai ser iniciada agora em agosto, que a gente vai utilizar VANTs, né, aviões não tripulados, que vão sobrevoar uma determinada área de interesse, tirando fotos, aí serão fotos de altíssima resolução, no sentido de que cada pixel representa 10 centímetros. Já teve várias pessoas que tentaram usar imagens exatamente para tentar detectar mudanças, mas aí elas tiram uma imagem por mês, uma imagem por semana, uma imagem por dia. E esse caso é o caso de usar imagens de fato para formar um padrão contínuo de mudança. Ter a possibilidade de se caracterizar um determinado fenômeno ao longo do tempo permite que padrões sejam mais facilmente identificados. E identificar padrão potencialmente pode levar a descobertas científicas importantes.